Lucas 7, a partir do verso 17. Então diz assim, todos acharam? Amém? Amém. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. E os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Então, preste atenção. Jesus começou a fazer milagres, Jesus começou a pregar. João estava encarcerado, ele não estava vendo o que Jesus estava fazendo. Mas aí os discípulos de João Batista, eles vão até ele e falam, e começam a contar tudo o que Jesus está fazendo. E é interessante que João Batista, ao invés de se alegrar, ele que tanto profetizou a respeito do Messias, a palavra diz que aconteceu um efeito oposto. Olha só o que diz aqui a continuação do 18. Chamando 2 deles, enviou-lhes ao Senhor para perguntares, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Novamente, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? O que João Batista está falando? É você mesmo, o Cristo? É você aquele que Deus ficou de enviar? Será que é você mesmo? Agora, por que João tem essa dúvida? Eu coloquei o texto abaixo aí, se você vê, próprio João, no capítulo 1, a partir do verso 19, olha só o que ele diz. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era. Então veja, João Batista, ele era um profeta, ele pregava no deserto. E aí perguntaram se ele era o Messias. Olha o que ele responde. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem você é? É Elias? E ele, não. É um profeta? E ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram, então, por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem profeta? E respondeu João, não batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, e é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não são dignos de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João Jesus aproximando e disse, olha o que João disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Está falando aqui que Jesus ele já era desde a eternidade. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Amém? Que passagem poderosa, irmãos. João Batista talvez foi a primeira pessoa que teve a revelação a respeito de Jesus. É claro que Maria, quando foi engravidar, os anjos apareceram para ela e falaram, olha, você vai dar a luz ao Cristo, a Emanuel, a Deus conosco, ao Filho de Deus. Mas talvez Maria não tivesse noção da dimensão espiritual do que era Jesus. Mas João Batista tem a revelação completa. Agora é interessante que esse mesmo João Batista, agora lá em Lucas 7, 17, ele está preso. E qual que é a pergunta que ele manda para Jesus? É você o Cristo? Os irmãos percebem que aconteceu alguma coisa na vida de João Batista? Ele tinha tanta convicção, sem antes conhecer Jesus, O Espírito Santo falou para ele, olha, quando aquele que a pomba descer e permanecer, que for batizado com o Espírito Santo, é esse, É esse o enviado, é esse o Filho de Deus. Mas agora, João Batista fica sabendo, através dos seus discípulos, o que Jesus está fazendo. E ao invés disso trazer convicção, ao invés de trazer alegria para o coração dele, aparece dúvida. O que será que os discípulos de João Batista falaram para ele? Aqui a Bíblia não fala exatamente o que disse, mas pela resposta do Senhor Jesus, nós vamos entender o que aconteceu
com João Batista, que tinha tanta convicção e agora está vivendo tanta dúvida. Então, João ele envia de volta os discípulos, depois de ficar sabendo de Jesus, perguntando: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? No 20, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou a muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se... O que está na sua Bíblia? Escandaliza. João Batista tinha se escandalizado. Você já tinha percebido isso? João Batista havia se escandalizado com o ministério de Jesus. Mas para que você entenda isso, você tem que entender, primeira coisa, quem que é a figura de João Batista. João Batista, ele era uma figura assim, altamente exótica, né? A Bíblia fala que ele vestia sacos de roupa e ele morava no deserto, né? Que alguém, vamos supor aí, era tipo um ermitão, um cara que mora no alto de uma montanha. E o que ele comia? Bem, João Batista comia gafanhoto. E o que mais? Ele comia mel silvestre, né? Provavelmente, né, esse era o voto do nazireu, aquele que era consagrado a Deus. Mas o que esse homem tinha falado? Não, você sabe, só pela aparência já é intimidadora, né? Diz que teve um profeta lá no Brasil, uma época em Goiânia, o pastor Luiz que me contou, que ele andava descalço, o povo achava tão bonito, né? Pastor, mas não entendi, só porque ele anda descalço, né? Parecia muito radical. Então João Batista era essa figura, né, que você olhava de longe e falava assim: esse cara é muito esquisito. Tanto que Jesus uma vez falou para os fariseus: bem, vem João Batista que não come nem bebe, vocês falam o quê? Que ele tem demônio. Já ouviram essa passagem? Jesus ele fala isso para os fariseus. Mas e qual que era a mensagem que João Batista trazia? Era uma mensagem dura, irmãos. Era uma mensagem de arrependimento. Ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, raça de víboras, sepulcros caiados, né? Arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas ouviam ele, e quando elas se arrependiam, ele ia lá e batizava eles. Esse era o ministério de João. Mas veja, apesar de Deus ter falado a respeito de Jesus para João, quando Jesus vem, João ele não consegue entender o ministério de Jesus. João achou que Jesus era a continuidade do seu ministério. Porque o ministério do João era um ministério de dureza, né? Era um jugo pesado. Para você ser um discípulo de João Batista, eu imagino que para andar com ele você tinha que comer gafanhoto também. Eu acho que você tinha que vestir aquelas roupas esquisitas. E ele tinha uma mensagem dura para aquelas pessoas. E aí quando vem Jesus, ele fala: agora chegou. Agora Jesus vai estabelecer a ferro e fogo o ministério aqui em Israel, né? E aí o Espírito Santo confirma no coração dele. Mas aí de repente ele vai preso, né? Foi o próprio João Batista, né? Deixa eu ler aqui para você, eu não coloquei o texto. Mas lá em João 3, 23, João Batista fala, né, continuando: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, falando de Jesus. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e a ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João Batista, né, essa famosa frase: é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Sem saber, ele estava profetizando algo. Porque João Batista, ele é o último dos profetas, ele é o último representante da lei de Moisés. Acho que os irmãos que já me conhecem já entenderam onde que eu vou chegar, né? E aí Jesus, ele vem estabelecer uma nova maneira de relacionamento com Deus. Você sabe, a maneira de você relacionar com Deus.
Até os dias de João Batista, você vai encontrar lá em Deuteronômios, você vai encontrar lá em Levíticos, você vai lá encontrar lá em Êxodo, tinham as leis cerimoniais, tinha toda a maneira de você se achegar diante de Deus. Mas agora Jesus, ele chega com uma mensagem que é tão diferente, mas é tão diferente de tudo aquilo que João Batista tinha revelação, que ele pergunta, né? João Batista ele não vê, mas ele fica sabendo através dos seus discípulos, e aquilo coloca em dúvida a fé deles. Não, mas espera aí, isso aí que é Jesus Cristo? É assim, né? Como eu falei, Jesus Cristo, vou ler a passagem aqui. Jesus, ele comenta para os fariseus assim, ele fala, olha, Jesus, ele fala assim, Lucas 7:33, Jesus falando para os fariseus, pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Esse era Jesus. E João Batista fica confuso. Fala, mas é esse Deus? Como assim? Eu estou sabendo que ele está andando com prostituta, eu estou sabendo que ele está andando com publicanos, ele está andando com pecadores. Será que é esse mesmo o Cristo? Veja, toda a convicção que o Espírito Santo havia dado para ele. Eu imagino a primeira vez que ele enxergou Jesus, a Bíblia fala, do outro lado do Jordão, e o Espírito Santo se move dentro dele, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a maneira que João Batista achava que Jesus ia fazer a sua obra, era a maneira como ele havia aprendido até então, era baseado na lei de Moisés. Ele achou que Jesus, ele vinha com uma mensagem mais dura que ele. Já viu isso? As pessoas acham que quanto mais dura a mensagem, mais de Deus é, né? Aí vem aquele pregador e acusa e xinga, e o cara fala, bate mais, papai, acha que é lindo, né? Aí vem o pregador falar da graça, do amor de Deus, fala, isso é papo para novo convertido, né? Jesus me ama, né? Eu quero o inferno, eu quero ouvir uma mensagem dura, né? Você sabe, abre um parênteses aí, teve uma família muito querida que era aqui da igreja, né? Andou com a gente aí quase um ano, e aí chegou um dia, eles falaram, a gente queria pedir a sua bênção, a gente quer sair da igreja, né? Eu falei, mas o que aconteceu, meu irmão? Não, está tudo bem, tudo maravilhoso. Mas está maravilhoso, por que você quer sair? Não, mas a gente sentiu que já deu o nosso tempo aqui. Eu falei, meu irmão, você é abençoado, glória a Deus, né? Fique em paz, tal. E eles tinham uma filha adolescente, eles não tiveram coragem de falar, mas a filha adolescente teve coragem de falar o porquê que eles saíram. Né? Ela falou assim, né? Isso em outra, sem eles estarem juntos. Não, o problema é que vocês dão muita volta. Eu falei, como assim a gente dá volta? Vocês não falam de pecado, vocês não falam de inferno. Os irmãos estão entendendo? Eles achavam ruim porque a gente não ficava falando do diabo aqui. Né? Porque para eles a mensagem que era a mensagem de Deus era a mensagem de João Batista. Era a mensagem que acusava, olha, você vai para o inferno, raça de víbora, se você continuar o que você está fazendo, o cortador, o migrador. Você sabe, muitas pessoas ainda estão no espírito de João Batista. Os irmãos estão entendendo? E veja, João Batista vai lá, irmãos, porque ele estava na transição, ele foi o último. Ele foi o último, Jesus falou, não houve ninguém dos nascidos de mulher maior do que João Batista, mas tem um porém. No reino dos céus ele vai ser o menor. Por quê, irmãos? Porque João Batista não experimentou a presença do Espírito Santo, que só veio depois de Jesus, só veio depois da graça. O que nós experimentamos hoje é muito superior ao que João Batista experimentou. Mas naquela dispensação ele era o maior de todos. Veja, então é natural que ele ficasse confuso. O que não pode é a gente hoje. 2000 anos depois, ainda está nessa confusão. A gente ainda está esperando alguém como João Batista, comendo mel e gafanhoto, vir aqui falar da lei e acusar a gente. Então, para João Batista, Cristo foi uma pedra de tropeço. Quando João Batista soube que Jesus estava fazendo milagres, aquilo para ele foi uma pedra de tropeço. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente acha milagre bonito, mas deixa eu dizer, naquela época, quem era aleijado na concepção deles, é porque havia um pecado na família.
Não foi assim que os discípulos chegaram para Jesus: olha, esse rapaz aqui, ele é cego. Deve ter cometido um pecado. Não, mas ele é cego de nascença. Então quem é que pecou? Foi ele ou foi a mãe dele? Todo defeito, toda doença, todo problema, toda maldição era resultado de pecado. Agora vem Jesus e pega essas pessoas que eram a escória da sociedade, pega os leprosos, pega as prostitutas, pega os cobradores de impostos e começa a fazer milagre no meio deles. Essa é a graça de Deus, meus irmãos. Nós temos que definir sob qual espírito nós estamos. Se nós ainda estamos no espírito de João Batista, ou se nós realmente entendemos o que Jesus veio fazer. Como eu falei, João Batista não entendeu, foi uma confusão, porque ele estava bem no meio da transição, mas não faz mais sentido para nós, irmãos. Deixa eu dizer, se você ainda acha que as pessoas têm que viver debaixo do sistema legalista, quer dizer que de nada adiantou, a Bíblia fala lá em Hebreus, de Cristo de nada vos aproveitou. Porque o que Jesus veio fazer? Jesus mesmo, ele falou, eu coloquei aqui, João 5,45, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, ou seja, quem vos acusa é a lei veio manifestar o pecado, Jesus não veio acusar. Então ele fala, não pense que eu vos acusar diante do Pai, quem vos acusa é Moisés, é o sistema legalista em quem tendes firmado a vossa confiança. Jesus veio estabelecer um novo tempo, Jesus veio estabelecer uma nova aliança firmada no sangue dele. Então é compreensível aquilo que João Batista escandaliza, porque ele vê tudo aquilo diferente do que ele havia pregado. Mas essa era a graça de Deus. Aliás, foi o próprio João Batista lá em João 1, se não me engano, verso 20, que fala, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quantos de nós, irmãos, não precisa levantar a mão também, quando você ouviu a primeira vez a mensagem da graça, você não teve essa mesma dúvida de João Batista? Será que isso é de Deus ou não é? Será que é Deus mesmo falando, ou isso é invenção desses caras? Sabe, é compreensível, irmãos, mas nós não podemos, né? Jesus, ele fala, bem-aventurado aquele que não se escandaliza, bem-aventurado aquele que não se escandaliza, por causa da graça de Deus, do favor imerecido. Você sabe por que escandaliza, irmãos? Porque todo o sistema religioso, ele é baseado no favor merecido. Qualquer religião, se eu estivesse pregando a lei aqui, não teria nada de diferente o cristianismo de qualquer outro sistema religioso. O que qualquer religião fala? Não, você segue as regras ali daquele código de conduta, daquelas leis daquela religião, e se você cumprir tudo direitinho, no final você vai ser recompensado. Essa é a base de qualquer religião, né? Me lembro também de uma história de um dos nossos pastores, não vou mencionar a cidade, porque sabe, esse negócio de YouTube, o negócio corre longe, né? É capaz de um abençoado estar ouvindo e mandar para ele, então não vou falar a cidade. Mas a cidade que ele estava, no Brasil, tinha uma mesquita, tinha muçulmano, tinha judeu, e ele contando vantagem, o pastor Aloysio, que ele era amigo do rabino, que ele era amigo lá do líder, né, muçulmano, e que as igrejas conviviam muito bem, né? E o pastor Aloysio mesmo falou assim, só pensou, não falou para ele, eles te toleram porque você não prega a graça de Deus. Porque você pregar que você precisa ser bonzinho, que você precisa ser um bom homem, que você precisa ser uma boa esposa, deixa eu dizer, até o ímpio acha louvável essa mensagem. Sim ou não? Né? Quanto psicólogo, o cara chega maluco lá, fala, não, vamos cuidar aqui, procura uma religião, vai fazer bem para você. Sabe, essa é a ideia do mundo. Agora começa a falar da graça de Deus, para você ver a ira das pessoas. Para você ver as pessoas ficarem revoltadas. Que absurdo você falar isso, um pecador, quer dizer que se ele aceitar Jesus hoje, ele vai para o céu. Porque na cabeça da pessoa, ela não é pecadora, né? Na cabeça da pessoa, ela pode ir para o céu, mas as outras pessoas não. Me lembro que eu estava ministrando na célula, isso lá no Brasil ainda, e tinha um visitante, eu estava falando a respeito da graça, porque a graça é o evangelho, irmãos.
E a pessoa não entendia, né? Ela vinha de uma religião bem tradicional lá no Brasil, e ela não entendia que o estuprador, o assassino, o homicida, o pedófilo, né, na cadeia, se ele aceitasse o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus era suficiente para perdoar e ele ir para o céu. Ela mas não acredita, porque na cabeça dela, ela não tinha pecado, né? Na cabeça dela era tudo bem. Mas veja, irmãos, esse é um engano do homem, esse é um engano do fariseu. Se fosse usar a régua da lei, nenhum de nós poderia ir para o céu. A salvação, ela só pode ser recebida de uma forma, se for de graça. Não pode ser comprada por ninguém aqui. Agora deixa eu dizer mais uma coisa, não é só a salvação. Toda a bênção de Deus só pode ser recebida se for de graça. Nós não temos condição de comprar absolutamente da parte de Deus, né? Eu sempre falo aqui, Deus ele é muito rico para vender qualquer coisa para nós, e nós somos muito pobres para poder comprar qualquer coisa de Deus. A única forma de receber alguma coisa de Deus é se for de graça, irmãos. Se for de graça. Por isso que eu estava falando aqui com respeito às finanças, sabe? Nunca tente comprar de Deus o favor, nunca tente argumentar com Deus que você merece. Não, Deus pouco importa o que eu faço, não. Mas eu sei que o Senhor é um Senhor bom, e eu quero receber, o Senhor quer me abençoar. Sabe, essa é a graça que escandaliza, irmão. Sabe, essa é a mensagem que fazia o apóstolo Paulo ser apedrejado. Porque dói aos ouvidos daqueles que são legalistas, daqueles que acham que tem que fazer algum tipo de merecimento. E essas pessoas acham que a gente está diminuindo a mensagem da cruz, mas muito pelo contrário. Eu estou dizendo que não há nada que você possa fazer, somente Jesus. Sabe, se eu falasse para você, para ser salvo, Jesus teve que morrer, mas agora você tem que fazer tal coisa. Eu estou aumentando ou estou diminuindo o sacrifício de Jesus? Estou dizendo que não foi suficiente, sabe? Agora muitos pensam assim, pastor, mas se você começar a pregar isso, né, as pessoas vão viver na liberalidade. Uma mentira, irmãos, uma mentira. Eu quando ouvi isso, sabe, eu me senti mais temor de Deus, quando eu descobri o tamanho do sacrifício que Ele fez por mim. Deixa eu dizer, quem ouve a mensagem da graça e sai correndo para pecar, é porque nunca foi filho. Só estava esperando a autorização para ir embora. Aí você acha que vale o cara estar sentado aqui, mas ele está aqui por quê? Porque ele está com medo de ir para o inferno. Deus não aceita isso, irmãos. Sabe, Deus é tão nobre que Ele te dá a salvação, mas fica quem quer. Fica quem realmente foi conquistado pelo amor dEle. Fica quem realmente entendeu tamanho amor. Irmão, se você descobre que alguém faz algo muito bom para você, você vai querer fugir dessa pessoa? Sabe, que coisa mais sem sentido. A Bíblia fala que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, porque estamos debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é a provisão de Deus para você viver uma vida santa, uma vida cheia da presença, e que você possa viver uma vida abundante. Amém? Mas o que escandaliza João Batista é isso. Então Jesus, ele responde da seguinte forma para João Batista. A Bíblia fala lá no verso 22, então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem. A primeira coisa, irmãos, eu quero dizer que o verdadeiro evangelho, ele é aquele que abre os nossos olhos para quem é Deus. A Bíblia fala que nós, contemplando ao Senhor como por um espelho, somos transformados de glória em glória, como a sua própria imagem. Mas se você for ler tudo ali em Coríntios, ele começa falando a respeito de um véu que impedem as pessoas de enxergar a Deus. Qual que é esse véu? O próprio apóstolo Paulo responde. Vai ganhar uma bala quem responder quem que é esse véu. É a lei. A lei impede as pessoas de enxergar a Deus, porque quem vive debaixo da lei não conhece verdadeiramente a Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Pergunta para um legalista, quem que ele acha que é Deus? Você está doido. Chama Deus de você perto de um cara desse, ele acha que vai cair uma bomba atômica em cima de você. Porque para eles, Deus é um velhinho lá em cima com um raio na mão, pronto para te acertar, a hora que você pisar na bola com ele.
somente aqueles que conheceram a graça podem enxergar verdadeiramente a Deus. O primeiro sinal que Jesus fala para João Batista: os cegos vêm. E aqui eu não quero usar apenas os cegos que eram naturalmente cegos, não estou falando apenas de uma doença física, mas eu quero falar de algo que é espiritual, de uma cegueira espiritual. Porque você sabe, há uma história na Bíblia a respeito do cego Bartimeu, que ele estava na beira do caminho, Jesus estava passando, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer que apesar de ser cego, ele foi o único que enxergou quem era Jesus. O cego viu mais do que todo mundo, irmãos. Então, quando aqui fala de cegueira, eu estou falando de uma cegueira espiritual. Sabe, quem serve ainda debaixo da lei, ele não consegue enxergar a Deus. Porque a lei ela não permite que ninguém se achegue diante de Deus. Sabe, Moisés uma vez pediu para Deus, falou: Deus, eu converso, né? A Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. Mas isso é uma força de expressão, porque uma vez de fato Moisés falou: Deus, eu quero te ver. E Deus falou: você não pode me ver. Se você me ver, você vai ser fulminado. A minha glória vai acabar com você. Não, mas eu quero te ver. E aí, você conhece a história, não sei. A Bíblia fala: não, você vem aqui atrás dessa rocha aqui, eu vou passar na fenda da rocha e você vai me ver. E aí, acontece aquilo, né? Moisés, ele tem um vislumbre da glória de Deus. Mas aí a Bíblia fala que Jesus sobe com seus 3 discípulos no Monte da Transfiguração. E a Bíblia fala que o rosto de Jesus começa a brilhar, e naquele lugar ali aparece Moisés e Elias. Deus havia se lembrado do pedido de Moisés. Agora, através de Jesus, Moisés pode enxergar a Deus. Você só vai enxergar a Deus se for através de Jesus. Mas não é o Jesus da história. Você sabe, ninguém nega a existência de Jesus. Você chega para um e fala: você crê em Jesus? É claro que eu creio. Tem livros históricos. Não é esse Jesus. É o Jesus da graça, que veio apresentar ao Pai. Então a Bíblia fala que Jesus é a exata expressão de Deus. Então, através de Jesus, ou seja, através da graça verdadeira, do favor imerecido, nós conseguimos contemplar verdadeiramente a Deus. Todo aquele que está debaixo da religião, ele está cego. Ele não pode ver a Deus. Todo aquele que anda debaixo de um sistema religioso, de um sistema legalista, aliás, ele tem medo de Deus. Não é assim? Né? E alguns ainda acham que Deus mora aqui nesse prédio, né? Coitado, casa tão pobrinha para ele. Aí ele lá fora apronta tudo, aí chega aqui e faz cara de santo, porque acha que Deus está aqui. Mas ele morre de medo de Deus. Né? Tem algumas catedrais que você vai, aquele silêncio sepulcral, porque as pessoas têm medo de Deus. Sabe, até isso, até hoje, nós ainda carregamos um ranço de religiosidade. Né? Porque a gente acha normal gritar quando o time faz um gol lá, mas aqui no louvor a gente fica contido. Por quê? Religiosidade. Sabe, diante de Deus a gente não precisa ter essas coisas, irmãos. Sabe, nós temos que usar as nossas emoções para nos expressar diante de Deus. Eu venho de uma denominação evangélica muito tradicional no Brasil, né, de uma igreja reformada, doutrina excelente, mas eles são contra manifestações da emoção. Né, eles falam: isso é carnalidade, né? Como se também você racionalizar tudo não fosse carnalidade. Mas era aquele negócio: você não podia chorar no culto, você não podia expressar nada, porque isso era carnalidade. Deixa eu dizer, Deus te criou com as emoções todas perfeitas. Deus é um Deus que se ira, Deus é um Deus que se alegra, Deus é um Deus que chora, Deus é um Deus que ri, sabe? Deus não criou um monte de robô aqui, sabe? O problema é que as emoções caídas, elas são distorcidas. Mas aprenda a adorar ao Senhor com as suas emoções. Quando o Espírito Santo te tocar, ria. Mas quando o Espírito Santo te tocar, chore também na presença de Deus. Sabe? Tudo que tem fôlego, louve. Use todo o seu corpo para louvar ao Senhor. Sabe, eu ouvi de um judeu, não sei se é verdade, porque eu nunca... Mas pelo menos ele era judeu e ele me contou isso. Que lá no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, né? Não sei se vocês já viram aquelas imagens na TV, daqueles rabinos orando, né? E ele fica assim, ó, fica aqui com o pergaminho, né? Fica orando e fica fazendo isso aqui. E a explicação que esse judeu me falou, olha, eles fazem isso porque eles não podem ficar parados diante da presença de Deus. Eles estão adorando
com a mente, eles estão adorando com o corpo deles também, mas eles não podem ficar parados diante de Deus. Então, é uma forma de adoração. Sabe, irmãos, adore com o seu corpo também. Adore com as suas mãos. Quantas pessoas num hospital não podem levantar a mão, irmãos? Sabe, quantas pessoas padecendo de câncer não podem se levantar de um leito. Você veio até aqui, levante-se da sua cadeira, abra sua boca, fale, louve ao Senhor. Isso é um privilégio que nós temos, irmãos. Quantos anjos queriam estar aqui no nosso lugar, ter a oportunidade de pregar para as pessoas, ter a oportunidade de sair, falar de Deus e testemunhar aquele que eles viram e ouviram, e eles não podem. Esse é o privilégio que foi dado a nós, irmãos. Você não tem noção do que é isso, irmãos. Que privilégio que nós temos. Durante muito tempo, meu desejo, eu falava assim, eu falava como o apóstolo Paulo, né? Viver é Cristo e a morte é lucro. Eu queria que Jesus voltasse agora. Queria ir logo embora. Hoje você sabe, irmãos, que você até se é pecado isso. Mas eu falando, Deus, espera mais um pouquinho. Eu quero fazer a tua obra. É muito prazeroso você poder mudar o destino das pessoas e falar do seu evangelho e pregar mais gente. E aí você vai lá em Apocalipse e fala que o que está retardando a volta do Senhor Jesus é justamente isso, para que mais pessoas sejam alcançadas, irmãos. Uau, que privilégio esse que a gente vive. Sabe, você pegar alguém que era cego e fazer com que ele veja. Sabe, você só vai ver o verdadeiro Deus quando você enxergar a graça, quando você enxergar a mensagem de Jesus. João Batista era cego. Ele não conseguiu entender. Quando os discípulos dele falaram isso, não, mas eu não entendi. Achei que era ele o Cristo. Achei que ele vinha agora, o juízo, agora que ele ia mandar fogo. Aliás, nessa passagem no Monte da Transfiguração, a Bíblia fala que Jesus, o rosto dele começou a brilhar e a se transfigurar, e ali no monte apareceu Moisés e Elias, né? Ali representa todos os profetas do Velho Testamento. Moisés representando a lei, né? E Elias, que é considerado o maior dos profetas, representando todos os profetas. E é interessante que naquele momento ali, Pedro estando com Jesus, todo empolgado. Você imagina, irmão, você ouve isso a vida inteira, né? Eu conto para meus filhos a história de Golias, né? de Davi. Aí de repente aparece aqui no culto Davi. Já pensou? Acho que não ficava ninguém, né? A gente saia correndo, achava que era um fantasma. Mas você imagina, nossa, Davi é você mesmo, Abraão. Pensou se Abraão aparecesse aqui e falou, uau, tanto tempo que eu ouvi falar de você. E foi isso a reação, né, dos discípulos, Pedro, Tiago, João, né? Olha, Elias, olha aqui, Moisés. E aí Pedro fala assim, Senhor, deixa que eu faço 3 tendas para nós aqui. Veja, e aí a Bíblia fala que antes de Pedro terminar de falar, uma voz do céu falou, este é o meu filho amado. Você não pode fazer uma tenda para Moisés, para Jesus e para Elias, porque Elias é o filho, Jesus é o filho. Elias não é filho, Moisés não é filho, Jesus é o filho. Como que você tem coragem de querer colocar ele no mesmo nível? Os irmãos estão entendendo? Não foi ninguém, não foi Jesus que falou isso, foi uma voz do céu que interrompeu, não deixou nem Pedro concluir, coitado. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os irmãos estão entendendo? Ok, não tinha Jesus, vamos ouvir o que Moisés tem para dizer. Vamos ouvir a lei. Ok, não veio Jesus ainda, vamos ouvir Elias. Mas agora tem Jesus, por que você está querendo ouvir Moisés? Por que você está querendo ouvir Elias? Não, agora você tem que ouvir Jesus. O tempo passou, uma nova aliança foi estabelecida. João Batista, você está confuso, mas eu estou estabelecendo uma nova aliança com o meu povo, no sangue de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você pregou agora é passado. A Bíblia fala em Hebreus que a velha aliança, ela passou, e Deus estabelece uma nova aliança com o seu povo, profetizada lá pelo profeta Jeremias. Haverão dias, diz o Senhor, que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel. Não a aliança que fiz segundo com os seus pais,
e escrita em tábuas de pedra, mas agora nas suas mentes eu imprimirei a minha lei, e nos seus corações as colocarei, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está estabelecendo uma nova aliança com o seu povo, sabe? Nós não podemos ter confusão a respeito disso. Quando você escutar da graça, não seja João Batista e falar, será que é de Deus mesmo isso aqui? Vou mandar um mensageiro lá para perguntar para o pastor, essa igreja é de Deus mesmo ou vocês estão só enrolando aqui? Ou vai vir realmente quem vai falar a verdade, como aquela irmãzinha? Vocês vão ficar só enrolando aí ou vocês vão falar do inferno para valer? Vocês vão falar do pecado, em outras palavras, vocês vão me ameaçar ou não? Esse negócio de cortador e migrador, não fui eu que falei, quem falou foi a pastora Luísa, então eu posso repetir aqui. Ele falou, parece até, não, você tem que dar o dízimo, senão vem o cortador, parece um negócio até da milícia, né? Se você não pagar ali na semana, parece uns guarda-costa, né? Se você não pagar, o cortador vem tomar. Então tem que pagar para defender você. Irmãos, abra os olhos. Os cegos vêm. Aleluia. O que mais? Jesus ele fala, os aleijados andam. Eu louvo a Deus, irmãos, porque durante muito tempo na minha vida, eu posso dizer para você que eu andei em círculos. Eu andava e não saía do lugar. Mas quando eu conheci o evangelho verdadeiro, quando eu entendi os propósitos de Deus para a minha vida, eu comecei a andar em passos largos para o propósito de Deus na vida. Irmãos, todo aquele que anda sem propósito, se você ainda não conhece o propósito de Deus na minha vida, deixa eu te contar. Com todo o amor, você está andando em círculos, sabe? Você não está indo para lugar nenhum, mas a resposta de Deus, o ministério de Jesus, a marca dele, é que os aleijados começam a andar, sabe? Toda pessoa sem Jesus, ela anda em círculos, ela não vai a lugar nenhum, irmãos. Nós já sabemos o resultado final das coisas desse mundo. Não adianta você ficar trabalhando, você conquistar as coisas, você vai estar andando em círculos, sabe por quê? Todo dia vai surgir algo que vai te interessar, e o mundo tem escravizado as pessoas nesse círculo, né? Nessa roda de, né? Um dia desse eu vi num pet shop, né? Aquele negocinho que o hamster vai correndo e aquele negócio vai girando, e ele não chega nunca em nenhum lugar, sabe? Essa é a história da vida das pessoas sem Cristo. Mas deixa eu dizer, Jesus te deu um propósito eterno, sabe? Há um propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós discernimos a vontade de Deus, eu quero dizer, os aleijados andam. Nós começamos a andar, a nossa vida progride. Deixa eu dizer, não estou falando só materialmente não, mas quando o espiritual vai bem, todas as áreas da nossa vida vão bem também. Mas primeiro é o espiritual, primeiro é as coisas de Deus. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, a sua vida vai começar a andar quando você entender a graça. Sabe, esse é um sinal. Quem está na lei, a vida não anda, irmão. Você vai numa igreja legalista, você volta 10 anos depois e está falando a mesma coisa. Sabe, porque só Jesus que é novidade de vida. Sabe, a lei está lá, desde o tempo de Moisés. É a mesma coisa, é o mesmo lenga-lenga, é um falando da vida do outro, é um cuidando, esperando o outro escorregar para acusar. É a mesma coisa, não sai do lugar. Mas Jesus veio fazer o aleijado andar. Sabe, Jesus ele pega o aleijado e agora você anda, não você anda, você voa. Amém? Terceiro, os leprosos são purificados. Você sabe, a lepra, se você olhar no Velho Testamento, ela tem uma simbologia a respeito do pecado. Eu sei que muitas pessoas pensam, quando você pregar da graça, as pessoas vão querer pecar. Não, não, é o contrário. A Bíblia fala que o arguilhão do pecado é a lei. Quantos já pensaram em abrir essa porta aqui e sair? Poucos, né? Você botar uma placa assim, não abra, aí você vai começar a pensar, por que não pode abrir essa porta? Mas eu queria tanto abrir essa porta, o que tem será do outro lado dela? Porque esse é o papel da lei, a lei ressalta o pecado. Quando você fala, não pode fazer tal coisa, quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando aqui, né? Mas a graça é o suprimento de Deus, para você não pecar. A lei fala, não roubarás. Mas na graça, aliás, a lei fala, não cobiçarás. Na graça você não cobiça. Porque aquilo que você quer, você pede ao Pai. E o teu Pai te ouve.
Você não precisa cobiçar nada de ninguém. Você não precisa roubar. Sabe, tudo aquilo que, se na lei fala não matarás, mas você sabe matar. Os fariseus falavam, eu não mato. Jesus falou, olha, se você odeia o seu irmão, você é um homicida. Mas a graça é aquela que te faz amar o seu irmão. Você não pode odiar quem você ama. Já viu quando a gente vai com a cara de alguém? A pessoa pisa na bola e fala, mas isso aí não foi nada, não. Você releva os erros das pessoas, porque você ama. Aí se você não vai com a cara, é o oposto, né? O cara dá um errinho, olha lá, ó, falei, ó, pregou, citou o versículo errado, sabia? Esse pastor aí não é de Deus, não. Citou, misturou. Irmãos, nós temos que cair na graça uns dos outros, amém? A Bíblia fala então que os leprosos são purificados. Eu quero dizer, quanto mais graça na sua vida, menos pecado você vai ter. Interessante que quando você vê o Israel de Deus no acampamento, no Velho Testamento, e eles iam peregrinar no deserto, e havia a arca da aliança, a tenda da aliança, e ali eles tinham muitos inimigos, muitos povos que podiam atacar eles, e quando aquele acampamento parava em algum lugar, eles eram 12 tribos, 12 exércitos, né? E aí eles se dividiam em 4 grupamentos de 3, e fazendo aquele sinal, que é o sinal da cruz. Mas eles acampavam, 3, 3, 3 e 3, mas eles não acampavam virados para fora, como qualquer general militar mandaria fazer. Eles acampavam olhando para a arca da aliança. É o Senhor quem cuidava a retaguarda deles. Eu quero dizer que você vai ser liberto do pecado, você vai ser liberto do vício. Não é você lutando com a sua força, mas é quando você olhar para Cristo. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito e não satisfareis as vontades da carne. Deixa eu dizer, não é tentando lutar para libertar as coisas, mas é se enchendo da presença de Deus que nós vencemos a carne. Esse é o sinal da graça. Qual que é o problema do pecado? A pessoa peca, se sente toda acusada. Em vez de ela vir para Deus, ela foge de Deus. Aí ela peca mais ainda. Mas quando nós descobrimos que somos amados, descobrimos a aceitação e o amor incondicional de Deus, nós corremos para Deus. Irmãos, isso não quer dizer que pecado não tenha consequência. Se você pular da janela, existem leis, a lei da gravidade. Você vai se machucar. Estou dizendo que diante de Deus o seu pecado foi pago. Mas muito cuidado, porque o pecado ele traz consequências. Aliás, quando Deus fala para você não fazer alguma coisa, e pecado é isso, né? O pecado é um apelido que nós demos para aquilo que Deus fala para a gente não fazer. Deus não deixa de ser Deus, menos Deus ou mais Deus se você fizer ou não. Ele está pensando apenas no seu bem. Quando Deus fala para você não fazer alguma coisa, ou quando Deus manda você fazer alguma coisa, é porque Ele sabe que aquilo tem um bem proveitoso para a sua vida. Sabe, Deus não vai mudar por causa disso. Sabe, é engano nosso achar que, não, mas se eu errar, está prejudicando Deus. Não, a nós mesmos, irmãos. Nós precisamos ser maduros e entender isso. Sabe, o pecado, ele faz mal para nós. Mas deixa eu dizer, diante de Deus, a promessa é que dos seus pecados, jamais me lembrarei. Deus não olha para os nossos pecados. Irmãos, há uma ou 2 semanas atrás, às vezes eu tenho uns trem assim que Deus não sei se me leva para algum lugar, ou aquilo na minha cabeça, mas como se fosse um sonho, eu lembro que assim, ia ter o julgamento. Eu estava como se fosse na fila. Mas não, eu não via ninguém, só via eu. Mas eu estava confiante. Eu falei, eu entendo a graça. Eu estava de boa, tranquilo, do jeito que eu estou aqui, irmãos. Mas eu lembro que aí eu ia, tipo assim, chegar diante de Deus. E, um anjo, alguém, fala assim, agora eu vou lançar o manto da justiça sobre ele. Aí depois, uns dias depois, a Simone postou no devocional, falando do manto da justiça. Eu fiquei pensando, falei, um manto, né? Mas aí ela postou no devocional e estava lá na Bíblia, o manto da justiça. Irmãos, eu sentia nesse sonho, nessa visão, né? Quando o manto da justiça veio sobre mim, irmãos. Como eu falei, eu estava de boa, não estava com medo não, mas é algo assim indescritível. A gente não tem noção do que é isso, irmãos. Quando nós realmente sentirmos, né, a justiça de Deus. E aí
eu estava de boa, mas aí eu me senti, sabe, um Superman diante de Deus. Que era como se o próprio Jesus estivesse diante do Pai. Essa é a promessa bíblica. Eu quero dizer que quando você ora, é como Jesus orando. Nós somos cobertos pelo sangue. Amém, irmãos? Lá em Apocalipse fala, né? Quando veio as pessoas chegando. Eu imagino que foi mais ou menos como João Batista. Mas olha lá, prostituta, olha quem, não sei quem. Quem são esses que estão vindo? E João na visão fala, esses são aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Sabe, irmãos? Essa é a graça de Deus. Quarto, os surdos ouvem. Quero dizer que hoje você escuta a voz de Deus. A promessa do Senhor. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Sabe, nós temos o Espírito Santo. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Sabe, na lei ninguém podia ouvir. A lei era uma separação do homem, mas hoje nós somos aceitos. Os mortos são ressuscitados. Eu quero dizer que onde você experimentou morte na sua vida, Deus vai te dar vitória. Onde você experimentou morte, onde você foi envergonhado, Deus vai te dar a vitória pelo poder da graça. Vai gerar vida na sua casa, vida nos seus negócios, vida nos seus relacionamentos. Essa é a promessa de Deus, que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Aonde você passar, vida vai ser gerada. Não importa se é um vale de ossos secos, aonde nós formos, a promessa é que nós vamos gerar vida, porque nós carregamos a vida entre nós, porque esse é o reino dos céus. E por último, as boas novas são pregadas aos pobres, são anunciados. O evangelho da graça foi estabelecido com a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Essa foi a resposta de Jesus para João Batista. Sabe, João Batista não conseguiu entender por que Jesus fazia aquelas coisas. Mas Jesus veio estabelecer uma nova forma de relacionamento com Deus. Eu quero dizer que a Bíblia diz que hoje nós somos os ministros da nova aliança. Nós precisamos pregar esse evangelho às pessoas. Muitos vão se escandalizar, mas como Jesus mesmo falou, bem-aventurado aquele que não se escandaliza pela minha causa. Como eu falei, você pregar a lei, até o ímpio acha bonito, mas você pregar a graça, você vai ser perseguido, você vai ser condenado, vão duvidar do seu Deus. Mas eu quero dizer que essa é a verdade que o mundo não conheceu, mas que veio através do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, vamos encerrar esse nosso culto.